Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a doutora Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde, enfermeira Dina Oliveira, chefe da Divisão de Saúde Sexual, Reprodutiva, Infantil e Juvenil, doutora Elsa Mota, do Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil. Estamos aqui na Comissão de Saúde com um requerimento sobre o acesso à interrupção voluntária da gravidez, requerimento apresentado pelos grupos parlamentares do PS, da Iniciativa Liberal, do PCP e do LIVRE. Temos uma grelha de tempos, 5 minutos a cada grupo parlamentar requerente, com resposta da DGS, pelos mesmos 5 minutos. E depois, numa segunda ronda, 1 minuto a cada grupo parlamentar e a resposta em bloco. Eu passava desde já a palavra à deputada Maria Antónia Almeida Santos, grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Doutora Graça Freitas, doutoras que acompanham a Sra. Diretora-Geral de Saúde, muito obrigada pela disponibilidade. Nós solicitamos esta audição no sentido de haver alguns esclarecimentos sobre eventuais constrangimentos no acesso à interrupção voluntária da gravidez. Todos sabemos que foi noticiado já há uns dias largos, que isto o caráter de urgência destas audições infelizmente prolonga-se e às vezes perde-se um pouco a oportunidade, mas até nem é o caso. Foi noticiado que o direito das mulheres a interromperem livre e gratuitamente a sua gravidez é diariamente violada nos hospitais. Nós não podemos, obviamente, deixar de nos preocupar com esta notícia e tentarmos, de alguma forma, perceber o que é que se passa concretamente e em que hospitais. Já ouvimos a entidade reguladora da saúde que, de facto, nos disse que não tinha nenhuma queixa, mas que estava a preparar um inquérito em que até destacou uma questão que seria criar um discriminatório, ou não sei bem como, no fundo, uma pergunta direta para que as mulheres pudessem, de facto, responder a situações que tenham vivido e que muitas vezes são camufladas por outras motivações e que muitas vezes esses inquéritos não refletem a realidade. Este fim de semana, no âmbito das jornadas, na segunda-feira, no âmbito das jornadas parlamentares do Partido Socialista, tivemos a oportunidade, um grupo, de visitar o Hospital do Médio Tejo. Ao que nós sabíamos, que por dados que estão disponibilizados e são oficiais, que a maioria dos médicos são objetores de consciência. Não é a maioria, todos. O que está registado é que todos os médicos são objetores de consciência. Ao que nós colocámos a questão, então, como é que se poderia realizar as interrupções voluntárias da gravidez, se havia atrasos, porque, como é óbvio, nesta questão o tempo conta, há um prazo legal para o fazer e em condições de segurança e, portanto, responderam-nos que, de facto, há médicos contratados para o efeito e que estaria assegurado e que, portanto, não havia sequer nenhum problema nessa questão, nem consultas em atraso, etc. E, portanto, eu dou este exemplo para tentar perceber se, de facto, isto se passa noutros hospitais, se esta situação de possível violação do direito à interrupção voluntária da gravidez é uma realidade no nosso país ou não. De facto, desde 2007 que nós tivemos notícias e dados que são no sentido oposto, portanto, de uma evolução muito favorável e, como a Sra. Diretora-Geral pode imaginar, perante uma denúncia destas, ficamos, de facto, preocupados e não queremos deixar passar
esta oportunidade e até de ver corrigida alguma situação que possa ter existido. E é só com esse intuito que pedimos que viessem a esta comissão, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradece uma vez mais a disponibilidade da Direção-Geral de Saúde colaborar e prestar esclarecimentos sobre este assunto. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Diretora-Geral, doutora Graça Freitas. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada Antónia Almeida Santos, Srs. Deputados. Mais uma vez, é com toda a disponibilidade que aqui estou para responder. Obviamente, concordo e faço das palavras da Sra. Deputada Antónia Almeida Santos as nossas palavras, e estou a falar por mim e pelas duas colaboradoras que me acompanham, a Sra. Enfermeira Dina e a doutora Elsa Mota, que é psicóloga, que vos acompanhamos, obviamente, nas preocupações e nos constrangimentos que possam existir e que estamos, de facto, bastante atentos a essas situações. Em termos da Direção-Geral, como sabem, estão, enfim, plasmadas na lei quais são as nossas competências, mas eu queria dizer que, para além dessas competências, que são aquelas que estão na portaria, nós temos outras competências muito importantes. E uma delas é, de facto, somos o organismo técnico-normativo que, para além da portaria, emite orientações técnicas para obviar, muitas vezes, a esses constrangimentos. E são orientações de vários tipos, orientações organizativas, do plano organizacional, como é que as coisas se devem organizar, e orientações sobre os procedimentos, portanto, dirigidas para os profissionais que vão fazer, portanto, os procedimentos para que se concretize a vontade expressa das mulheres. E, finalmente, temos, de facto, também um documento fácil, inclusivo, para os cidadãos em geral perceberem os direitos que têm nesta matéria. Dito isto, também temos uma grande responsabilidade no que diz respeito à monitorização, portanto, aos registros na plataforma que está connosco. A montante disto, como sabem, ainda interferimos no licenciamento de algumas entidades, que são poucas no nosso país, a maior parte são do SNS, e fazemos a monitorização dos principais indicadores que a interrupção voluntária da gravidez dizem respeito. E, de facto, sabendo que há situações que não serão as ideais, eu queria deixar aqui uma palavra da confiança que nós temos, mais uma vez, no trabalho em rede do SNS. E essa confiança não é uma confiança cega, é uma confiança que nos é ditada por aquilo que nós conhecemos e conseguimos medir. E, além dos relatórios, estas duas colaboradoras que eu aqui tenho à minha direita e outras pessoas ainda têm e obtêm informação com outras metodologias. Como sabem, há um representante de todas as entidades oficiais ou oficialmente reconhecidas junto da Direção-Geral, e há uma reunião anual que é promovida até por esses representantes rotativamente nas ARS, onde é dada conta à equipa da Direção-Geral do que, de facto, essas equipas que estão no terreno pensam e sentem em relação a este assunto. E até já se conseguiu, em algumas matérias, obter consensos, que nem sempre é fácil. Pois, a partir dessa reunião anual, nós temos também um despacho que nomeia um grupo de trabalho de especialistas que verte parte dessas recomendações deste grupo de pessoas que estão, de facto, nos locais, para novas orientações alinhadas com duas organizações muito importantes. Um alinhamento com a Organização Mundial de Saúde e outro alinhamento com o Fórum Europeu para os Direitos Humanos. Portanto, porque a matéria de IVG é uma matéria, de facto, de direitos sexuais, direitos reprodutivos, mas também é uma matéria de direitos humanos. Dito isto, e sempre presente a nossa preocupação de que temos a noção
que em termos de acesso, esse acesso não estando barrado numas situações é mais fácil do que noutras, e isso eu creio que é claro para todos nós, depende das assimetrias do nosso país e da oferta e da procura de cuidados organizados. Mas o que é que nós sabemos? Nós sabemos que temos 40 hospitais do Serviço Nacional de Saúde, que são instituições oficiais onde se poderia fazer, de facto, interrupção voluntária da gravidez, que nem todos, como estes que a senhora deputada mencionou, estão em condições de o fazer. Mas pelo facto de não estarem em condições de o fazer, não quer dizer que não tenham a obrigação de promover este cuidado às mulheres e este direito das mulheres. E então temos aqui, de facto, que destes 40, 29 fazem-no com os seus próprios recursos ou contratados, mas é feito num hospital oficial do Serviço Nacional de Saúde, e depois os restantes referenciam ou para outras instituições da rede do SNS ou para instituições que são oficialmente reconhecidas como podendo fazer interrupção voluntária da gravidez. E, portanto, as 40 unidades hospitalares que poderiam fazer este serviço conseguem assegurá-lo e encaminhá-lo às mulheres, cumprindo a lei. Volto a dizer que, obviamente, o acesso pode ser mais direto ou menos direto. As mulheres podem ir diretamente a um hospital onde é feita esta interrupção ou ter que passar por mais do que um local. O que interessa, e agora vou referir um dado objetivo, é que a mediana de semanas de gestação em que é realizado o procedimento é de 7 semanas de gravidez, sendo que o nosso limite, como sabem, é de 10. E, portanto, este resultado, que tem sido consistente, que até tem um desvio padrão de 1,4, portanto, mesmo o desvio padrão está dentro do que seria expectável, é, de facto, o mais curto prazo para interrupção da gravidez a pedido da mulher na Europa, e peço à Dina que me corrija se eu estou a dizer alguma coisa que não esteja certa, mas tenho a certeza. Só se nos permite, nós vamos fazer o requerimento de 5 em 5 minutos, para ter a oportunidade para continuarmos com as explicações. Muito obrigada. Não temos cá presente o senhor deputado do LIVRE, Dr. Rui Tavares. Eu passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, deputada Joana Cordeiro, para apresentar o seu requerimento. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento todos os Srs. Deputados, cumprimento a Doutora Graça Freitas, a enfermeira Dina Oliveira e a Doutora Elsa Mota, se não me enganei no nome, e agradeço aqui a vossa presença nesta comissão, mais uma vez, é sempre bom vê-las aqui. E, de facto, neste caso específico, a Iniciativa Liberal requereu esta audição no seguimento das notícias que foram conhecidas, e não só porque, de facto, temos conhecimento de alguns relatos de dificuldades de acesso, mas principalmente por causa destas notícias que foram surgindo, que dão conta de casos que não são, ou que podem não ser assim tão pontuais, e de haver aqui umas dificuldades no direito de acesso a uma lei, porque é isto que nós estamos a falar, independentemente do teor da lei e de se concordar ou não com ela, aqui o tema já nem sequer é esse. A questão é que há um direito de acesso que pode estar ou não a ser cumprido. E, de facto, existem muitas queixas neste sentido, que nos vão chegando mais ou menos de forma menos formal, porque compreendemos que, obviamente, estamos a falar de um tema que é complexo e é delicado na vida das pessoas, portanto, também é normal que não... E no seguimento também das audições que nós já ouvimos aqui, isto depois vai ser a pergunta que eu lhe ia fazer, mas vou já adiantar que, de facto, já ouvimos aqui a Entidade Reguladora da Saúde e o IGAS, que, de facto, dão conta que não existem muitas reclamações neste sentido, mas isto é perfeitamente compreensível dado o tema que estamos a tratar, mas de facto temos que perceber se estas dificuldades existem e neste tema, e eu gostava de dizer, nós de facto temos um prazo a cumprir e é o que se passa, e nós sabemos que estamos a falar de um tema que, como sempre aconteceram interrupções voluntárias da gravidez. Eram de formas com menos segurança e acho que ninguém nesta sala quer voltar a um momento em que as mulheres continuavam a morrer porque tentavam fazer uma IVG, porque vão continuar a fazer isto não vai parar e nós sabemos isto, porque sempre existiram, não vale a pena detalhar muito isto. E temos que garantir que, de facto, temos todos os mecanismos para responder a estas dificuldades. Portanto, já aqui falei das reclamações,
mas eu gostava de perceber, porque já temos da parte do IGAS e da Entidade Reguladora da Saúde informações que teriam a ser levantados, já tinham sido abertos processos de averiguação, que haveríamos de ter mais dados no futuro, mas, portanto, eu aqui também perguntar qual é o conhecimento da Direção-Geral da Saúde sobre isto. Na altura, eu creio que o Sr. Ministro também disse que já tinha, ou tinha, não sei o termo que ele usou já, mas que teria pedido já à Direção-Geral da Saúde para fazer algum tipo de levantamento sobre estas situações. Portanto, eu gostava de perceber o que é que sabem, ou se consegue saber em que momento é que este processo está mais a falhar, se é numa fase inicial, porque de facto nós sabemos que numa fase inicial, muitas vezes, que as mulheres se dirigem ou ao centro de saúde ou diretamente ao hospital e de facto encontram um problema de muitos objetores de consciência. Depois temos o problema de quando se dirigem aos cuidados de saúde primários, que precisam de marcar, porque não têm acesso a uma ecografia nos cuidados de saúde primários, portanto têm que marcar essa ecografia fora. Depois a tentativa de marcar essa ecografia dentro do prazo é extremamente difícil pelo Serviço Nacional de Saúde. Obviamente não impacta só as IVGs, impacta mesmo as próprias gravidezes e isso tudo, e depois a pessoa tem que se dirigir outra vez então à consulta da interrupção voluntária de gravidez e depois tem outra consulta de acompanhamento. Portanto, aqui a minha pergunta é mais se este processo poderia ser, na vossa opinião, simplificado de alguma forma, ou seja, se este processo fosse provavelmente direto a um hospital, aqui quero precisamente ouvir a vossa opinião nas competências de facto das normas e dos processos, se podíamos simplificar aqui este processo de alguma forma para as mulheres não terem que andar de um lado para o outro, porque sabemos que é nestes processos que o tempo vai passando, não é? Neste de tentar encontrar uma ecografia, de tentar chegar à consulta, depois ter que ir ao hospital, portanto, se podíamos fazer aqui alguma melhoria. Depois, para terminar, relativamente às assimetrias regionais que já foram aqui faladas, nós quando ouvimos a Entidade Reguladora de Saúde, de facto foi-nos confirmado que haveria aqui mais problemas aqui na região da LVTI no Algarve, que no Norte as coisas seriam melhores, que os encaminhamentos funcionariam melhor. Portanto, o que eu pergunto é que medidas é que estão ou que podem ser tomadas para facilitar e para resolver aqui este problema. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Doutora Graça Freitas, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões que pôs e que, de facto, são questões que nos preocupam. Nós tínhamos estado a falar há muito poucos dias num dos pontos abordados e que, de facto, até vimos com algum agrado isso que acabou de mencionar, que é a possibilidade do caminho ser o mais direto possível. E há aqui uma coisa que nos pareceu muito interessante, porque não foi só a oferta que se organizou, são as próprias cidadãs que se acabam por organizar no sistema, o que é bom. E temos um indicador palpável e objetivo que nos diz que, neste momento, cerca de 60% das mulheres vai por iniciativa própria ao sítio mais direto. E é, de facto, muito interessante este dado. E a partir deste dado, e se nós agora estudarmos com cuidado e analisarmos com os peritos e os especialistas o que é que contribuiu de ganhos a partir destas mulheres que foram diretamente, por iniciativa própria, volto a dizer, lendo a informação que está disponível nos sites, que conseguiram saber através do seu médico, através da sua literacia que vão construindo, foram de facto diretamente ao sítio, ao hospital onde se faz a interrupção. Creio que nós, Direção-Geral, podemos tirar daqui algumas lições, podemos estudar este subgrupo especial de pessoas, que são muitas, são já 60% que acederam diretamente, e podemos com isso perceber se há aqui matéria e um momento para poder melhorar um procedimento que, apesar de tudo, tem alguns anos, que foi uma inovação enorme na nossa vida coletiva, mas que, obviamente, como tudo, carece de que alguns afinamentos possam ser feitos. E este dado é, de facto, muito importante. O outro dado que nós temos, e recente, e nós temos, todos os anos fazemos esta avaliação, e há dados que têm sido consistentes,
é que neste momento o SNS assegura 71% destas interrupções, portanto está a assegurar a grande maioria e também aqui, então temos que fazer uma aposta, se este é o principal sítio de resposta, então este sítio tem que ser otimizado nos seus procedimentos. E, portanto, também respondendo diretamente, sim, é mais um desafio para nós vermos em que é que aqui ainda podemos melhorar na tal circular normativa que define os procedimentos do percurso da mulher ao longo de tudo isto, até terminar, e aqui não posso deixar de o dizer, outro indicador extremamente positivo é que a esmagadora maioria destas mulheres escolhe um método de contracepção. E isso é uma outra vitória que nós conseguimos, porque o que nós queremos é que estas mulheres não voltem a entrar no circuito de uma IVG. E quando elas escolhem o método de contracepção, é mais um momento favorável. E nós, Direção-Geral, temos influenciado muito a abertura da lista de métodos em termos de concurso. Portanto, cada vez somos mais abrangentes para que não só a melhor prática para aquela mulher, como a sua opção em termos de método contraceptivo, seja respeitado. E também estamos no bom caminho, porque temos uma percentagem muito elevada e com tendência crescente de mulheres que estão a escolher não só o método, mas um método de longa duração, que é aquele que tem menos hipóteses, de facto, de falhar. Portanto, este é um percurso. E nós temos que, e estamos sempre a debruçar sobre os indicadores macro, e aqui a enfermeira Dina e a doutora Elsa têm feito um esforço muito grande e muito louvável de, a partir de indicadores macro, fazer um aprofundamento e tentar perceber, de facto, o que é que se passa em relação a cada um deles, para retirar aprendizagens, e se houver uma prática que se venha a demonstrar melhor do que outras, indo exatamente em contra aquilo que disse, pois essa prática fará parte das novas orientações e das novas recomendações. E, portanto, é este o nosso compromisso, é de facto aprender com o que sabemos em termos qualitativos, através das reuniões que mantemos regularmente com o terreno, e também o que sabemos através de métodos quantitativos, que são os indicadores que apuramos com as métricas que temos a partir da portaria, que, como disse, é a nossa lei e que temos que cumprir. Não quer dizer que também ela própria não seja melhorada nas questões que faz, para ter novos indicadores que respondam a novas questões. Muito obrigada, doutora Graça Freitas. Para apresentar o requerimento parlamentar do PCP, deputado João Dias, até 5 minutos, por favor. Muito obrigado, senhora Presidente. De facto, quero-vos pedir desculpa por este atraso. Na verdade, julguei que a sessão iniciasse às 14 horas. Senhora doutora Graça Freitas, cumprimentá-la, cumprimentar a equipa que a acompanha, agradecer a sua disponibilidade. De facto, as notícias vindas a público relativamente aos direitos das mulheres, nomeadamente este direito fundamental que é a interrupção voluntária da gravidez, tem sido posto em causa. Nós, com muita preocupação, tentámos, de facto, compreender o que é que conduziu e levou a que um direito que julgávamos consagrado e que o Serviço Nacional de Saúde conseguia responder no devido tempo, porque o tempo aqui também importa, mas com garantias de segurança que estavam a ser concretizadas. Contudo, há uma avaliação que nós fazemos e que tem a ver com a degradação que o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a sofrer. Achamos e entendemos que o Serviço Nacional de Saúde é a melhor resposta às necessidades de saúde da população. Com isso, nós não escondemos nem devemos deixar de apontar as necessidades de melhoria, as dificuldades, os problemas, as carências que o mesmo padece, nomeadamente até nas áreas, principalmente na área dos profissionais de saúde. Mas nestas situações em que o Serviço Nacional de Saúde sofre uma degradação muito grande, de facto, estas áreas são muito vulneráveis. E esta área da interrupção voluntária da gravidez, quando nós estamos confrontados com necessidades brutais de recursos humanos, nomeadamente médicos, e, neste caso da especialidade de ginecologia e obstetrícia, naturalmente que estas áreas são as primeiras a ser expostas à carência e à dificuldade na resposta. E é desde logo nesse sentido, o nosso primeiro questionamento tem a ver com isto, precisamente,
Ou seja, se as entidades responsáveis, tendo em consideração aquilo que é o direito das mulheres da interrupção voluntária da gravidez, perante uma situação que é conhecida de uma difícil resposta do Serviço Nacional de Saúde nas mais diversas áreas, que é já transversal a muitas áreas de especialidade, se não alertou, de facto, para possíveis dificuldades em que as instituições que deveriam dar resposta não estão a dar. Até porque há uma situação que nós nos preocupa, que é deparar-nos com praticamente inexistência até de protocolos de articulação. Nós não podemos, de facto, aceitar que uma mulher que procura uma consulta destas lhes deem apenas indicações ou de um número de telefone ou que se dirija a um ou outro hospital, porque é que aquele hospital, que não tendo condições por as mais diversas razões, não tem desenvolvido nem devidamente articulado, como é previsto, um protocolo eficaz e eficiente e que possa corresponder. E para terminar, porque uma das preocupações que também nos assola tem a ver com aquela que é o envolvimento de todos os profissionais, nomeadamente até de enfermeiros, se em hospitais onde até é conhecida a situação em que há hospitais em que todos os médicos são objetores de consciência, se não há também um atendimento mais acompanhado até por enfermeiros. E depois também uma situação que a nós nos preocupa tem a ver com o acompanhamento subsequente, que tem a ver com o acompanhamento psicológico, se está ou não, é ou não perspectivado que até pelo menos um ano após possa ter este acompanhamento psicológico, porque parece-nos a nós que era fundamental que houvesse um acompanhamento, porque não é uma coisa de pronto, está ali, já está resolvido e não há mais problema nenhum. Não, precisa, em algumas das situações, haver esta resposta também de apoio. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a doutora Graça Freitas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Nós comungamos das suas, de facto, preocupações. Eu já o disse no início, esta é uma matéria que há muitos anos a Direção-Geral da Saúde acompanha, como eu disse, na perspectiva dupla de ser dos direitos humanos e dos direitos sexuais e reprodutivos. E, portanto, temos, de facto, um acompanhamento especial em relação a ela. E falando numa coisa que aqui referiu, que é a necessidade, de facto, de existirem protocolos. Acontece que nós temos, desde o início, uma circular normativa. Eu bem sei, e todos bem sabemos aqui nesta sala, que não basta ter bons documentos, é preciso depois providenciar que esses documentos sejam aplicados. De facto, aqui é que está a grande dificuldade, é transferir para a prática uma boa prática, porque nós todos acabamos por fazer boas práticas com os parceiros que temos, sejam psicólogos, enfermeiros, médicos, o que for, mas depois fazer a transferência dessa boa prática para a vida dos cidadãos é que às vezes não ocorre como nós quereríamos. E, de facto, essa circular normativa que eu ainda hoje confirmei com a Dina, que tirando pequenas coisas de pormenor que precisam de ser atualizadas, na generalidade está atualizada, ela, de facto, é claramente expresso que devem existir protocolos, porque, como bem diz, não basta dizer vai para aqui ou vai para ali e as pessoas que vão, pelo seu próprio pé. Devem estar o circuito, o caminho, o percurso deve estar facilitado. E em situações de maior vulnerabilidade por qualquer motivo, ainda mais facilitado deve estar, e essa é uma dessas situações. E, de facto, ela ha dito que nesses protocolos competirá a cada instituição e a cada profissional envolvido as formas de comunicação entre os prestadores de cuidados e o circuito a percorrer para a mulher antes e depois da interrupção da gravidez. Aqui está uma coisa magnificamente escrita, mas que depois, quando é transferida para o dia-a-dia, não se aplica na sua plenitude. E também há aqui uma coisa que nós sabemos, e por isso é que é tão importante o movimento em que nós estamos envolvidos agora de cooperar com as outras instituições de nível nacional, seja a entidade reguladora, seja a IGAS, sejam outras a nível regional, como de cada vez mais estreitar os laços com quem está de facto no terreno. Não interessa se está na portaria ou não, mas temos que fazer esse trabalho para assegurar que se transfere uma boa prática que está numa norma, que está numa orientação, que está numa lei, para o terreno.
E isso é, de facto, o que nós temos estado a apostar muito, nessa vertente de acompanhamento da aplicação dos normativos, e acho que já agora que estou aqui nesta casa, é uma coisa em que nós temos que apostar mesmo, tem que haver recursos dedicados a acompanhar a implementação, a acompanhar a transferência. Está mais do que estudado que a ciência consegue-se chegar lá. Há muita ciência, há muitas pessoas da ciência, há muitos bons profissionais em todas as áreas, consegue-se com parceiros fazer uma boa norma, uma boa prática, uma boa lei. Transferir isso para a realidade é que por vezes é difícil. E faço aqui também notar que a realidade não é estática. Nós, quando olhamos para toda a avaliação desde 2007, que temos todo o histórico, em determinadas alturas um hospital pode estar bem e não estar bem daí a 2 anos ou daí a 3. Em determinadas alturas uma região está melhor do que a outra. Isto não é, de facto, uma realidade parada. E, portanto, acho que a função de acompanhamento, de transferir boas práticas para o terreno, e esse acompanhamento ser feito a nível regional, local, nacional, o que se for entendido, tem que ser, de facto, contemplado no futuro, porque as coisas não se transferem sozinhas, nem se fazem sozinhas. Por mais boa vontade que o próprio terreno, quem tem que operacionalizar, os conselhos de administração, os acessos, os hospitais, o queiram fazer e fazem muitas vezes. O que é que nós achamos que é aqui fundamental, além da cooperação, a formação? Temos que ter novamente uma aposta na formação de todos os envolvidos. A formação também não é uma coisa que se faz hoje e fica para sempre, quer dizer, ficam umas coisas, mas outras têm que ser relembradas, recordadas e atualizadas. Neste processo todo, ainda hoje falamos nisso, não podemos criar erosão na confiança. O que nós não queremos mesmo é que alguém, por não conseguir estar no sistema, vá fazer aquilo que se fazia há 20 anos atrás. Portanto, mesmo com dificuldades, a confiança no sistema tem que se manter. E se o acesso não for linear e o mais rápido e o mais simples, mas tem que existir. E depois de aceder-se, tem que haver segurança no procedimento, tem que haver dignidade no procedimento. E aqui é muito importante a questão da dignidade e tem que haver continuidade de cuidados para assegurar a saúde sexual e reprodutiva de qualidade, planeamento familiar, o tal ano de que o Sr. Deputado falou. E, portanto, isto é um caminho que se vai ter que continuar a fazer. Deram-se longos passos, todos os dias se dão passos e vamos continuar a dar passos na melhoria contínua, porque este é um processo de melhoria contínua com todos os parceiros e no que diz respeito à Direção-Geral, e eu aqui vou fazer um parênteses, orgulho muito de termos estado envolvidos desde o início e faço aqui uma homenagem ao meu antecessor, ao Francisco Jorge e à Beatriz Calado, que acarinharam esta iniciativa desde sempre, desde que eu me lembro, quando cheguei à Direção-Geral, já era uma luta pelo acesso das mulheres a este direito com segurança e, volto a dizer, com dignidade. Muito obrigada, doutora Graça Freitas. Terminado que estão apresentados os requerimentos pelos respectivos grupos parlamentares, vou passar a palavra aos restantes grupos parlamentares e depois a resposta será em bloco. Grupo parlamentar do PST, deputada Cláudia Bento. Obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral da Saúde, doutora Graça Freitas, e a equipa que a acompanha. Aproveito também para agradecer a presença, para hoje poder prestar esclarecimentos, informações sobre os eventuais constrangimentos que existem no Serviço Nacional de Saúde, no que toca no acesso à interrupção da gravidez nestes locais. Portanto, no Serviço Nacional de Saúde. Tem sido noticiado que o direito das mulheres de interromperem livre e gratuitamente a sua gravidez é diariamente violada em alguns hospitais do Serviço Nacional de Saúde. E nas audições até agora realizadas sobre este tema, foi já possível perceber que, sendo a lei que exclui a ilicitude de casos de interrupção voluntária da gravidez de 2017, ou seja, tendo já 15 anos de vigência esta lei, importa saber, e atendendo aos casos noticiados de incumprimento desta lei nos últimos anos, importa saber se a fiscalização do cumprimento da lei tem ou não tem ocorrido nos últimos anos e que tem que necessariamente ocorrer. Para isso, sabemos que atualmente estão a decorrer vários estudos e levantamentos para saber se a lei está ou não a ser cumprida.
Com efeito, Sra. Diretora-Geral, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde está a realizar uma investigação aprofundada sobre a resposta do Serviço Nacional de Saúde à interrupção voluntária da gravidez, esperando já apresentar resultados em abril, ou seja, já daqui a alguns dias, com o objetivo de verificar aquilo que a Sra. Diretora-Geral já aqui mencionou, se estão a ser seguidas as normas relativas à objeção de consciência e se as mulheres grávidas que optam pelo aborto estão a ser encaminhadas para os serviços dentro dos prazos legais. Por sua vez, na semana passada tivemos aqui o Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde e também disse estar a efetuar um estudo para averiguar as possíveis limitações no acesso à interrupção voluntária da gravidez pelo Serviço Nacional de Saúde, um estudo que espera ter concluído já no próximo mês de maio, ou seja, mais ou menos daqui a um mês. E, portanto, atendendo a estes dados todos, estudos, já percebemos que não vão faltar, mas temos que saber, vamos ver se a Lei de 16/2007 vai ou não ser cumprida na prática. E o que a lei diz a este respeito é apenas que o Serviço Nacional de Saúde deve organizar-se de modo a garantir a possibilidade de realização da interrupção voluntária da gravidez nas condições e nos prazos legalmente previstos. Já que a Sra. Diretora-Geral, doutora Graça Freitas, falou aqui dos métodos de contracepção, eu gostaria de lhe efetuar uma pergunta que não está muito direcionada nesta área, mas está relacionada com a interrupção voluntária da gravidez. Qual é a taxa de prevalência ou de recorrência de interrupção voluntária da gravidez que tem ocorrido nos últimos anos? E, relativamente a esta temática, gostaria de lhe deixar duas perguntas muito diretas, que vão ser as seguintes, portanto, as perguntas que lhe vou colocar são as seguintes. Sabendo-se, aliás, que os dados da Direção-Geral da Saúde, que cerca de 30% dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde não realizam interrupção voluntária da gravidez, é se essa percentagem tem apresentado ou registrado uma tendência de aumento ou de diminuição nos últimos anos. Isto é, se desde 2007 até à data há mais ou menos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde a assegurar a realização de interrupção voluntária da gravidez. E, por fim, uma vez que já falou aqui nas normas, que mais importante que ter normas bem escritas, que também é importante, é preciso que elas sejam execuíveis, que sejam aplicadas na prática. E, nesse sentido, pergunto-lhe ainda que normas e orientações, quer clínicas, quer organizacionais, tem a DGS, a Direção-Geral de Saúde, aprovado ou tenciona aprovar para assegurar a não violação da lei em razão dos constrangimentos institucionais relacionados com os recursos disponíveis para o cumprimento dos direitos nelas consagrados. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, doutora Graça Freitas, muito bom dia, bem-vindo a esta comissão, à senhora e às doutoras que a acompanham. Em primeiro lugar, doutora, eu gostava de ouvir falá-la com a verdade científica e médica. A doutora é médica e sabe perfeitamente que IVG não é mais do que uma sigla ou do que um eufemismo, quando o termo médico e científico é aborto. Portanto, falamos sempre da morte de um filho de uma mulher grávida e era isso que eu gostava de ver escrito também aqui na capa do relatório da DGS, relatório de análises preliminares dos registros de intervenções da gravidez, não, é de abortos. Até porque nós temos, até em Portugal, muitas outras situações em que isso é assumido, por exemplo, nos maços de tabaco. Nos maços de tabaco existe este anúncio que diz: fumar pode matar o seu filho antes dele nascer. Pois é como o aborto, só que o tabaco pode matar. O aborto, infelizmente, mata sempre o filho antes de nascer. Quando existe o aborto, pode ser iatrogénico, perpetrado por um médico ou espontâneo, obviamente que há sempre a morte de uma vida humana. Uma vida humana é eliminada. E a doutora falou também do aborto como um direito, desculpe, mas o aborto não é um direito universal, a vida sim é que é um direito universal e está inscrito na Carta dos Direitos Universais do Homem. Portanto, também quando a doutora fala em vontade expressa da mulher, se calhar está-se a esquecer das mulheres fetos, porque os fetos também são mulheres. Essas mulheres que estão em forma de feto ou de embrião, caso seja às 7 semanas, como disse a doutora, que é a idade mais abortada, ou até às 10 semanas, que já são um feto, essas mulheres nunca poderão expressar a sua vontade em relação a qualquer coisa, a esta ou a outra. E sim, a esses seres humanos que são abortados é que são retiradas todas as possibilidades, todas as expressões
e todas as vontades. Aliás, a própria Organização Mundial de Saúde estima que todos os anos 73 milhões de pessoas morrem por causa do aborto, dizendo mesmo que é a primeira causa de morte do mundo. Relativamente àquilo que acusam muitas vezes o Chega de fazer política baseada em notícias e de não ler os relatórios, bem, foi o que nós começámos por ouvir aqui hoje. Todos os grupos parlamentares que pediram esta audição falaram nas notícias, mas não falaram no relatório. Este relatório que eu trouxe aqui e que a sua doutora também mencionou. Porque, de facto, neste relatório, que nos dá dados até 2021, diz-nos que, de facto, a idade média do nascituro abortado é às 7 semanas, portanto, bem abaixo do limite legal. E também, como disse a sua doutora, é verdade, tem um desvio padrão muito baixo e, portanto, mostra que não existe um atraso e isso tem-se mantido ao longo dos anos, portanto, mantém-se a idade média nas 7 semanas e, portanto, não mostra que tenha havido uma evolução negativa na idade em que é feito o aborto. Depois também gostava de falar num outro dado que vem neste mesmo relatório, que é o dado de número de dias que as mulheres esperam entre a consulta inicial e até ser feito o aborto. E esse número de dias está, neste momento, nos 6,22, em 6,22 de média. Portanto, começou temos em 2018, o primeiro ano deste relatório, temos de 6,3, depois subiu em 2019 e 2020 e 2021 voltou a baixar. E, portanto, se há uma diminuição do número de dias em que as mulheres têm que esperar pelo aborto, obviamente não nos parece aqui que exista, como querem fazer ver essas notícias alarmistas ou até infundadas, nos querem ver parecer. Aqui também a mediana está nos 5 dias e, portanto, a mediana também no relatório também é bastante baixa. Outro dado que nos traz neste relatório é que a maioria das mulheres que recorreram ao aborto dirigiu-se diretamente ao SNS e, portanto, enquanto o SNS continua a ser o grande providenciador do aborto em Portugal, portanto, não há também aqui uma demonstração de que existe uma dificuldade de acesso ao aborto no SNS, uma vez que no relatório, e este relatório é até 2021, o SNS continua a ser o primeiro sítio onde se pratica o aborto em Portugal e, portanto, também não vemos aí. No entanto, gostava de deixar algumas perguntas que são as seguintes. No relatório não indica o número de abortos repetidos pela mesma mulher. Sabemos que a repetição é de declaração voluntária e que, portanto, como é que podemos avaliar se, de facto, essa repetição está a ser feita ou não. Depois também gostávamos de perguntar se corrobora que uma mulher não paga para uma consulta de aborto, portanto, uma consulta para aborto, nem de aborto recorrente, mas que paga para as consultas de fertilidade. Sr. Deputado, pede atenção ao tempo, por favor. Vou terminar. Também gostávamos de saber quantos abortos ocorreram em 2022, se já nos pode dar esse dado, mesmo que seja preliminar. Gostávamos de perguntar quando é que será publicado o relatório correspondente ao ano passado. Gostávamos de saber também porque é que os dados de 2018 e 2019, os dados foram revistos alguns anos depois e porque é que os dados dos últimos anos deste relatório continuam a ser provisórios, mesmo já tendo passado tanto tempo, porque é que continuam a ser apresentados como dados provisórios. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o parlamentar do Bloco de Esquerda, a deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todas. Agradeço à doutora Graça Freitas estar aqui, à enfermeira Dina Oliveira, à doutora Elsa Mota. Enfim, eu vou-me centrar no que é fundamental, no que é essencial e no que está claramente consensualizado do ponto de vista médico, científico e até na Organização Mundial de Saúde, porque julgo que são esses os termos em que estas audições devem ser feitas. Sabemos que vai ser feito um relatório sobre as condições que estão a acontecer, já o confirmou, foi-nos aqui dito. Há ainda assim dados que eu julgo que nunca foram levantados, posso estar ou não enganada, que é, tanto quanto sei, não se sabe exatamente, sabemos quantos médicos objetores de consciência é que há nos serviços
Essa lista alguma vez foi feita desde 2007? Sabemos se esse número está a aumentar ou não está a aumentar? Não sei se haverá dados sobre isso, eventualmente pode existir e eu não conhecer, mas já agora gostaria de saber. Até porque há uma matéria em que o Bloco de Esquerda tem tido intervenção e estamos preocupados, que é o facto de a objeção de consciência poder ser um direito do profissional de saúde, mas não dá direito a um serviço de impedir o direito da mulher. E nós temos, em alguns sítios, comprovadamente, a objeção de consciência a servir para vedar o direito da mulher à interrupção voluntária da gravidez e, portanto, achamos que até as regras sobre a forma como funcionam os serviços têm de ser revistas, porque, enfim, uma coisa é respeitar cada médico, outra coisa é decidir que o médico fecha um serviço a uma mulher e fecha o acesso à saúde, isso nós não podemos aceitar. Disse-nos já que, enfim, continuamos, que aquilo que precisamos, eu acho essa ideia muito importante, é uma confiança no sistema. Ou seja, não existe um mundo sem aborto. Existe um mundo com aborto seguro ou existe um mundo onde as mulheres morrem de aborto. E, portanto, a confiança no sistema é fundamental para salvar vidas e, portanto, acho que é disso que falamos. E por isso mesmo eu pergunto, até para não repetir perguntas que já foram feitas anteriormente e cuja resposta também me interessa naturalmente, é se... Eu percebo que a mediana é às 7 semanas, ótimo, muito bem, mas nós sabemos que um prazo que corre até às 10 semanas, para algumas mulheres, é muito complicado. E, na verdade, quando vemos tanto as indicações da Organização Mundial de Saúde como o Atlas das Políticas Europeias para o Aborto, temos a ideia de que o nosso país acaba por ser muito restritivo. Ainda que para a generalidade das mulheres que querem recorrer à interrupção voluntária de gravidez não haja essa restrição, na verdade existe para algumas. E quando existe para algumas, significa que a podemos estar a enviar para o aborto clandestino, ou seja, para a sua morte. Isto é muito complicado, não é? E o nosso país tem que ter estas decisões bem tomadas. E, portanto, há aqui uma série de questões, algumas até já foram colocadas, sobre agilização. Ou seja, eu julgo que seria importante até ter o contributo da Direção-Geral de Saúde, que acompanha a realidade no terreno, para medidas que seguramente me dirão que é da decisão política, e são, mas na verdade a realidade do terreno é importante, como, por exemplo, período de reflexão. Muito bem, a mulher que quer o período de reflexão deve ter acesso a ele. Mas e a mulher que não precisa dele, porque é que há de esperar 3 dias? Porque é que há de ter de 2 vezes deslocar ao sítio, 2 vezes perder dias de trabalho? É muito complicado. Há mulheres em situação, quer dizer, é uma violência, obrigá-las a que elas não precisam e não querem. E, portanto, acho que não se deve retirar que seja facultativo, mas porquê é obrigatório? Ou porquê impor que haja 2 médicos no processo? Porquê é que nós, para a interrupção voluntária da gravidez, confiamos menos dos médicos do que para qualquer outro procedimento? Porquê é que tem de haver um médico inicial e depois outro médico que data e depois outro médico que faz o procedimento? Nós não obrigamos a isto em procedimentos médicos bem mais complicados, bem mais difíceis, em que põem com riscos de saúde bem maiores, não é? Portanto, é mesmo necessário. Ou seja, no terreno comprova-se necessário isto dos 2 médicos. Há também esta ideia até do papel que podem ter os enfermeiros especialistas, e nesse caso até pergunto eu, o alargamento aos cuidados primários de saúde, da possibilidade de interrupção voluntária da gravidez, até porque eu lembro que muitos hospitais do SNS acabam por mandar para a Clínica dos Arcos, que faz método cirúrgico e não dá a escolha, e faz por um motivo financeiro e não pelo motivo do interesse da mulher. E, portanto, sabemos que o método medicamentoso é possível sempre no SNS e, portanto, se calhar os cuidados primários podiam ajudar também a dar essa retaguarda e teria mais interesse do que o que está a acontecer neste momento, sobretudo pelos direitos das mulheres, é disso que falo, mas também do ponto de vista financeiro, que convenhamos, não tem sentido nenhum o que está a acontecer. E em último lugar, uma outra pergunta que é, enfim, nós sabemos que até às 12 semanas é possível também o método medicamentoso, como é possível até às 10. Do ponto de vista internacional, desse ponto de vista, Portugal não compara muito bem e, enfim, se os dados do terreno não nos diriam que estaríamos a dar acesso nas mesmas condições de segurança, mas respeitando as mulheres e este seu direito à interrupção voluntária da gravidez. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Catarina Martins. Tem a palavra a doutora Graça Freitas por um período até 15 minutos. Respostas em bloco. Muito obrigada. Pelas questões que foram postas, eu depois, se alguma das minhas colaboradoras quiser falar, terá também oportunidade para isso, mas eu vou tentar então responder às questões que me foram
colocadas. A primeira coisa, não é a primeira agora desta parte da audição, tem a ver com os vários conceitos que estão aqui envolvidos. Um deles, e tem a ver também com a pergunta se estão a aumentar, se estão a diminuir o número de serviços que prestam ou não prestam este tipo de cuidado. Das coisas mais importantes que se tem que pensar quando se pensa nesta portaria e na IVG, na interrupção voluntária da gravidez, a pedido da mulher até, neste caso, às 10 semanas, porque é assim que está a lei, depois já lá responderei à senhora deputada Catarina, é na questão da rede e na questão das competências. Portanto, isto, de facto, está organizado de forma complementar, ou seja, os diferentes anéis de prestação de cuidados organizam-se para cada um, de acordo com as suas competências, fazer determinadas coisas. Por exemplo, na área da transferência da lei ou de uma norma ou do que for para o terreno, há várias formas de o fazer. Há a forma fiscalizadora das auditorias, das fiscalizações, dos relatórios correspondentes que são feitos pelas entidades que já aqui foram mencionadas e até já foram ouvidas, quer a IGAS, quer a entidade reguladora da saúde, sendo que ambas as entidades nos transmitem o resultado das suas audições e das suas auditorias e das suas avaliações. Mas essa é uma competência, de facto, destas duas entidades. A nós compete-nos fazer por outra via, que é a via do acompanhamento, a via da pedagogia e a via da formação. Nós não temos competências fiscalizadoras, mas podemos fazê-lo de outra forma e podemos fazê-lo, mais uma vez, em cooperação, quer com o terreno, que terá que ser sempre com eles, quer com as outras instituições que têm competências nesta área. E, portanto, queria muito deixar esta ideia de que é uma rede complexa com nível nacional, nível regional neste momento e nível local ou institucional. Depois, em relação à taxa de recorrência, eu vou perguntar à senhora enfermeira Dina se tem esta avaliação. Ela está-me aqui a dizer que podemos enviar depois, não temos aqui connosco, mas podemos enviar. É um dado, de facto, muito importante. Não é um dado muito preocupante, isso podemos dizer-vos desde já, até decorrente daquilo que eu disse há pouco, que foi a adesão de mais de 90% das mulheres, na sequência de uma interrupção voluntária da gravidez, escolhem, de facto, o método contraceptivo. Eu, que sou de outro tempo e de outra geração, disse ainda hoje à enfermeira Dina, que é muito mais nova, que o facto de se aderir a um método contraceptivo de longa duração ou não, é admitir que se quer proativamente não voltar a fazer uma IVG. E isto é dos dados mais positivos que nós encontramos aqui neste relatório, porque o que acontecia no passado é que era de tal maneira tabu ter relações sexuais e estar grávido, que para as próprias mulheres era difícil admitir que entravam numa consulta de planeamento familiar ou num método contraceptivo, que isso era admitir que estavam, de facto, voluntariamente a ter relações sexuais, a ter um companheiro ou vários companheiros. E, portanto, do ponto de vista sociológico, não sendo eu socióloga, estou a meter-me onde não devo, mas houve uma grande evolução nesse sentido. E, portanto, o facto das mulheres escolherem um método e esse método já ser, enfim, maioritariamente de longa duração, é um dado muito positivo. Quer dizer que, de facto, não querem repetir a experiência e a taxa de recorrência tenderá a ser sempre menor e quanto mais perto de zero é exatamente isso que nós queremos com esta legislação. A questão que me foi posta aqui, se os estabelecimentos do SNS aumentaram ou não, ao longo da última década não aumentaram, houve até uma ligeira redução. E essa é a verdade dos dados. Não quer dizer que eles não se tenham reorganizado em termos de rede, porque nós sabemos que às vezes a rarefação profissional pode levar a um rearranjo entre a SES, entre hospitais, entre a SES e hospitais e vice-versa. E, portanto, também creio que quando no futuro, e mais uma vez isto também foi alvo de uma reflexão entre nós, interna, e já agora queria dizer que estas audições, e digo com toda a tranquilidade,
são muito úteis e pedagógicas para nós próprios fazermos uma reflexão interna sobre o que estamos a fazer e, portanto, nesse sentido, agradeço ao Parlamento que nos interpela, porque nós somos obrigados a fazer uma reflexão sobre os nossos métodos. E, de facto, passar de ter menos 3 ACEs, menos 2 hospitais, menos um privado, seja o que for, pode não refletir a realidade. O que interessa é que, a nível de um território, de uma população, os recursos existentes nesse território para essa população e com essa população se organizem para dar uma resposta. Se são todos os hospitais que têm de estar abertos, ou todos os ACEs, ou apenas um conjunto deles, os que estão mais dedicados ou não, isso aí creio que os territórios têm essa capacidade, conhecendo o terreno, de se organizarem. Mais uma vez, quem não está no território, que está na região ou que está no nível nacional, tem aquele papel que eu disse de fiscaliza, audita, acompanha, faz pedagogicamente formação, o que for, para que tudo se possa, enfim, encaixar e para, mais uma vez, ser respeitada a vontade, a dignidade das mulheres e a sua segurança. Porque é isso que estamos aqui a falar, de direitos humanos e de respeito por uma vontade. Portanto, em relação aos estabelecimentos, de facto diminuíram, não quer dizer que tenha diminuído a oferta, às vezes até pode ter melhorado com a organização. Depois, relativamente aos dados serem provisórios e aos relatórios, eu vou pedir à enfermeira Dina, que tem trabalhado muito nestes relatórios, que dê uma resposta sucinta ao Sr. Deputado, para não ficar, de facto, sem esta nossa vontade de lhe explicar o que é que se passa com os dados. E relativamente às questões postas pela Sra. Deputada Catarina, uma questão que nós também partilhamos, que é a questão da agilização. Eu creio que essa é mesmo uma das ferramentas mais importantes para garantir tudo o que dissemos antes, o acesso, a segurança, a equidade, a justiça, a dignidade, tudo isto. Portanto, agilizar procedimentos. E nós, eu tinha dito há bocadinho, com essa preocupação da agilização, queremos mesmo, por um despacho que está publicado em Diário da República, um grupo de trabalho que o que está a fazer, e muitas das coisas que mencionou, é o que se está a recomendar a nível internacional, está a trabalhar no sentido do alinhamento, quer com a Organização Mundial da Saúde, quer com o Fórum Parlamentar Europeu para os Direitos Sexuais e Reprodutivos, entre outros fóruns internacionais, no sentido, de facto, de ver se essas questões que elencou podem ser feitas de outra forma, à luz do que se sabe hoje, com toda esta experiência que já temos desde 2007, com as experiências de outros países e com as boas práticas internacionais. Portanto, é assim, nós estamos a rever, nós, quando eu digo nós, é um grupo de trabalho que trabalha com a Direção-Geral de Saúde, constituído por especialistas de várias áreas, estão de facto a rever as orientações no sentido de verificar a adequação dos normativos e das orientações atualmente em vigor e no sentido, de facto, de facilitar o acesso e, uma vez garantido o acesso, garantir também a segurança. Portanto, de facto, a agilização é uma das nossas grandes metas e preocupações. Eu pediria então à enfermeira Dina, que tem acompanhado todos os últimos relatórios e que tem trabalhado muito neles, que, enfim, dentro do nosso tempo e sucintamente, eu vou ser sincera, eu não consigo ver os números, mas pronto, mas acho que ainda estamos dentro do tempo. Estamos com 9 minutos. Obrigada. Eu consigo, tenho um reflexo nos vidros, não é que esteja completamente míope, consigo ver, não consigo é com o reflexo. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada. Cumprimento a Sra. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Portanto, relativamente aos relatórios da Direção-Geral da Saúde, como todos aqui nós sabemos, habitualmente são produzidos relatórios preliminares e depois relatórios com dados definitivos. Isto porquê? Porque necessariamente que existe um importante tempo de diferença entre aquilo que é o procedimento e aquilo que é o registro, porque naturalmente o registro contempla todos os períodos, desde o momento em que a mulher solicita a consulta até depois à última consulta, em que é a consulta de encaminhamento e de contracepção. E, portanto, naturalmente que as instituições de saúde
têm aqui um período de delay para a introdução dos dados. Naturalmente também, e daí a necessidade de muitas vezes fazermos um primeiro relatório com os dados e de fazermos depois um segundo relatório com os dados definitivos. Durante a pandemia, esses dados, daí que o Sr. Deputado tenha identificado que houve realmente uma diferença naquilo que tinha vindo a ser o hábito e da Direção-Geral da Saúde. Portanto, houve necessidade de publicar dados provisórios de um período de tempo e não relatórios anuais. Exatamente porque, para além dos constrangimentos que já foram aqui identificados, do registro e daquela diferença de tempo que é necessária às instituições, a própria plataforma onde são registados os dados pelos milhares de acessos diários ao site da DGS, que é lá que está alojada a plataforma, também provocou alguns constrangimentos e, por outro lado, também a atividade assistencial e clínica é aquela que é prioritária para os profissionais de saúde e, portanto, é um conjunto de constrangimentos que veio alterar um bocadinho a dinâmica de registro dos dados e fez com que nós tivéssemos necessidade de alterar aquilo que era o nosso padrão habitual. Os dados até 2021 já estão consolidados, estão neste momento a ser validados e, portanto, eu penso que que nos podemos comprometer que até ao final do mês de abril teremos os dados de 2021, todos os dados que faltam lançar por definitivos poderemos tê-lo. Relativamente aos dados de 2022, não se encontram neste momento ainda consolidados pelas ordens de razão que já aqui expliquei. Se me for permitido, só reforçar a mensagem da Sra. Diretora-Geral e da importância que têm estes momentos de construção e de discussão, de uma discussão que se pretende construída para um assunto tão importante como este, e a importância de passar, de que esta discussão seja o mais construtiva possível para não beliscar a confiança da mulher, a confiança das mulheres em tentar o acesso ao aborto seguro, não é tentar, é concretizar o acesso ao aborto seguro e, portanto, é mesmo importante que as mulheres confiem no sistema, que procurem dentro do sistema para que ele seja feito da forma segura e com dignidade. E era isto. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Sra. Enfermeira Dina Oliveira. Nós vamos então passar à segunda ronda. 1 minuto a cada grupo parlamentar. E vou passar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, a deputada Maria Antónia Almeida Santos. Muito obrigada. Então, antes de mais, eu só tinha uma questão. É, de facto, perceber como é que a informação chega à DGS. Como é que os hospitais transmitem, se é através desse registro, e se, de facto, não corremos o risco de que algumas das informações que cheguem sejam inconclusivas. Porquê é que eu digo isto? Até em alguns casos pouco fiáveis. Porquê é que eu digo isto? Porque nós, através da notícia já citada e referida, soubemos que uma pessoa ligou para um hospital e que esse hospital não referenciou para o hospital onde está no site que seria, neste caso, seria a Guarda, para referenciar para Viseu. E, portanto, o problema não é só a informação existir, é se podemos garantir que as informações são fiáveis e que há, de facto, informação suficiente nesse site. Porque eu também vi no site da DGS, onde tem esses dados, que, por exemplo, há um hospital, pelo menos nos Açores, que não tem dados nenhuns, que não está disponível. Portanto, eu só queria ouvir-vos um pouco sobre se os dados que temos acesso são fiáveis. Muito obrigada. E como é que lá chegam. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PST, Sra. Deputada Cláudia Bento. Obrigada. Nesta segunda ronda não tenho nenhuma questão para endereçar à Sra. Diretora-Geral, apenas agradecer a presença e os esclarecimentos já fornecidos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, Doutora, agradeço-lhe muitas respostas. É com algum pasmo que ouço ouvir falar em dignidade.
Gostava de perguntar qual era a dignidade em aspirar um embrião a um feto, matá-lo, enviá-lo para o lixo hospitalar e para a incineração. Não vejo aqui qualquer tipo de dignidade, sinceramente. Só se for a mesma dignidade com que os nazis, ou Hitler ou Lenin, falavam das suas soluções finais para a população. Só se for esse mesmo tipo de dignidade. Nós não devíamos falar do aborto como direito. Abortar é matar uma criança no ventre da sua mãe. E se a esquerda está verdadeiramente preocupada com as mães e as crianças, deviam criar condições para que nenhuma mãe precisasse de recorrer ao aborto. Como a doutora disse há pouco, que as mulheres aderem à contracepção porque não querem repetir a experiência, o que se deveria era dar condições para que elas não tivessem que passar por essa experiência. E gostava de relembrar que dia 25 de março foi o Dia Internacional do Nascituro e que a Madre Teresa de Calcutá disse: para mim, as nações que legalizaram o aborto são as mais pobres, têm medo de um não nascido e a criança tem que morrer. Madre Teresa de Calcutá. De facto, é muito triste que em Portugal os nascituros sejam aqueles que não têm vontade, nunca possam fazer as escolhas e não lhes seja perguntado, nem lhes seja dado o direito a viver. Porque viver é que é um direito, viver é que está inserido na Carta Universal dos Direitos do Homem e não a morte, não o aborto, não a eutanásia, não toda essa cultura que a esquerda quer implementar em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sra. Presidente. Eu basicamente queria agradecer as informações que aqui nos prestaram, mas fiquei aqui só com uma dúvida, que gostava de perceber se existem dados ou se existe conhecimento, porque nós temos um prazo para que seja concretizada a interrupção voluntária da gravidez. Existe alguma noção de quantas mulheres ficam de fora, ou seja, que não conseguem concretizar a interrupção voluntária da gravidez ou que não conseguem concretizar a interrupção voluntária de gravidez da forma que segura? Se existe algum dado sobre isto? Era isto que eu gostava de perceber. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, Deputado João Dias. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Diretora, quero lhe dizer que este tema, como outros, mas este tema em particular, é preciso ter alguma serenidade para podermos abordar. A maternidade é um ato, eu não me canso de dizer isto, é um ato livre, consciente e responsável. E, portanto, nesta serenidade nós devemos ter a consciência de que nenhuma mulher é obrigada a interromper a gravidez, mas também é preciso garantir-lhes o direito que, querendo, o possam fazer. E nesse sentido, eu julgo que, e quero fazer uma questão que tem a ver muito com as normas de orientação, e não deveria de o fazer, mas não estaria obrigado a fazê-lo, mas compreendendo a forma como a Direção-Geral da Saúde nesta e noutras matérias se posiciona, muitas das vezes quando assistimos a críticas à Diretora-Geral da Saúde ou mesmo à DGS em forma abstrata, esquecemos que estamos a criticar e a atingir dezenas, não muitas das vezes até centenas de peritos que dão o seu conhecimento científico para elaborar estas mesmas normas. E é este desrespeito que nós não podemos permitir. E, nesse sentido, a questão que lhe coloco tem a ver com a doutora falou da questão do circuito antes, depois, que a norma tem algumas necessidades de atualização. Uma das questões que lhe coloco é se não há ou não necessidade, de facto, sempre, toda a vez e hora que não seja possível naquela instituição, que exista alguma marcação imediata. A outra questão volta a reforçar a necessidade do apoio psicológico, que é um aspecto, as mulheres que passam por uma situação desta. Eu termino com esta questão. Muitas das vezes fala-se do facto de não haver muitas denúncias, muitas queixas, mas a situação tão frágil por que a mulher passa leva mesmo a isso, a procura de esquecer rapidamente a situação por que passou. Portanto, é daí a importância do apoio psicológico. E muitas das vezes também situações em que precisamos de ter este acompanhamento seja mais efetivo. Obrigada, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o parlamentar do Bloco de Esquerda, deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sobretudo para agradecer, dizer que fico com expectativa sobre o trabalho que possa fazer o grupo de trabalho, que possa trazer-nos nas melhores práticas internacionais, sobretudo para garantir uma questão básica de direitos das mulheres, que são direitos humanos e em que sabemos que é preciso estar atento e ir alterando os nossos procedimentos de forma a garantir os direitos face à realidade que temos. Só fazer uma pergunta, provavelmente a resposta já está, não existe, mas ter a certeza, ou seja, nós não temos forma nos relatórios da DGS que nos dão uma imagem do que foi a interrupção voluntária da gravidez, não há possibilidade de percebermos quantos médicos é que são objetores de consciência, ou pelo país, se esses números existem ou não. Pelo que eu percebi, não, só para ter... Isto porque eu acho que isto já não é trabalho das DGS, saber se a DGS consegue ou não ter esse acesso, porque depois, eventualmente, teremos de atuar de uma outra forma para garantir que em todo o território há médicos não objetores de consciência a garantir os direitos das mulheres. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a doutora Graça Freitas, numa resposta em bloco até 6 minutos, por favor. Pergunta de uma forma genérica. Muito obrigada, peço desculpa. Obviamente esse registro existe a nível das instituições e é uma questão, e é matéria da Ordem dos Médicos, muito mais do que da Direção-Geral de Saúde, é mesmo uma questão da Ordem dos Médicos, mas de qualquer maneira, se me permitem, então a Dina responderia, eu depois passarei a responder às outras perguntas, mas concretamente esta questão dos objetores de consciência, que eu creio que genericamente dei a resposta certa, poderá haver mais algum pormenor que seja importante. Não, a resposta é essa, portanto, segundo a portaria, as instituições devem, na mesma, independentemente da existência de objetores de consciência naquela instituição, têm a obrigação de referenciar as mulheres para elas terem acesso dentro daquilo que é os prazos legais e as condições que se exigem, e a DGS não é enviada lista, quer pelos hospitais, quer pela Ordem dos Médicos ou por outra entidade, sobre o número de objetores de consciência que existem nas instituições e no país. Era isso. Muito obrigada. Eu vou tentar, então, responder à Sra. Deputada Antónia Almeida Santos e, se calhar, com isso, também explicar, de alguma forma, como é que é este processo de avaliação. E aproveitava também e tentava responder à Sra. Deputada. Há uma plataforma, de facto, de dados onde é obrigatório, e voltamos aqui à questão do ser obrigatório, o registro pelas instituições do que é que aconteceu em relação àquele episódio de interrupção voluntária da gravidez. Há mesmo um formulário que está publicado, portanto, tudo isto está standardizado. E, portanto, é por acesso eletrónico da instituição a essa plataforma que cada uma destas mulheres fica registada em relação àquele episódio e tudo que depois não forem dados importantes, como conhecem a lei tão bem como eu, até acabam por desaparecer. Mas é sobre esses dados objetivos que se fazem as estatísticas de saúde pública, como são denominadas na lei. Portanto, é com base nesses registros. Se me perguntar se eu tenho a certeza absoluta que todos os atos foram registados, é óbvio que não, e para isso servirão as auditorias e toda a cooperação que se faz entre as instituições, porque pode haver, nunca há completitude em relação a nenhuma situação de registro ou de reporte, mas os intervalos de confiança são de facto baixos e do que nós sabemos das reuniões que anualmente se registram com os representantes, os focal points de cada um dos hospitais connosco, e é importante porque a metodologia é uma metodologia que parte destes representantes que se organizam e que nos convidam para estar com eles a ver os constrangimentos e as coisas que correm bem. Portanto, não tenho a certeza absoluta que lá esteja tudo, não posso ter, nem sobre esta plataforma, nem sobre nenhuma, mas é, de qualquer maneira, uma plataforma sustentável e que consistentemente nos tem dado dados coerentes, ou seja, nós não encontramos discordâncias que nos permitam pensar que a plataforma não é uma plataforma bem preenchida. E depois temos esta avaliação qualitativa, de facto, sobre como é que as coisas se passam, falando diretamente com as pessoas que estão no local a desenvolver este trabalho. Depois, senhora deputada Joana Cordeiro, espero ter já ajudado
com esta resposta. Em relação à questão que foi abordada pelo Sr. Deputado do PCP, quanto ao apoio psicológico, dir-me-á se é ou não suficiente, mas de facto para as mulheres que o manifestem, existem equipas que estão vocacionadas para prestar este apoio psicológico no SNS. E depois, em relação à outra coisa que abordou, eu aqui quero dizer, e é muito importante, e acho que devo dizer, e até devo prestar a minha homenagem, a Direção-Geral é um organismo muito pequeno. Nós temos um corpo técnico sólido e que se rege por padrões éticos e deontológicos muito importantes, mas não domina todas as áreas do conhecimento, nem nada que se pareça. E é graças, de facto, a um enorme grupo de peritos de variadíssimas disciplinas que nós nos sentimos seguros a emitir orientações, porque não é com as pessoas que estão dentro da DGS, e por melhores que elas sejam, e tenho aqui duas colaboradoras que são, de facto, muito boas, é de facto, e isto também faz parte do tal ciclo de confiança, é preciso confiar nas boas práticas, nas orientações, e para isso é preciso ter-se esta noção, que são centenas de pessoas que voluntariamente, sem qualquer pagamento, e ainda pagando, diria eu, porque se deslocam as suas expensas, enfim, tomam café, às vezes nós damos, mas enfim, mas é graças a estes peritos que, sobretudo, disponibilizam o seu tempo, o seu estudo e o seu conhecimento para tornarem orientações técnicas, que é o que nós devemos fazer, com caráter normativo ou não, em instrumentos de facto de boas práticas. Com isto, e temos introduzido muito esta questão nos últimos anos, que é juntar aquilo que nós consideramos as boas práticas técnicas a questões éticas. E temos cada vez mais pessoas na área da ética a, enfim, validarem de alguma forma se os procedimentos técnicos que nós estamos a preconizar são, de facto, também procedimentos éticos. E é desta junção da boa prática técnica com a garantia de que é ético que surge neste momento uma orientação da Direção-Geral da Saúde e depois é o processo de transferência que eu tinha já referido aos senhores deputados, que é uma outra etapa na qual teremos que trabalhar bastante para garantir que as boas práticas chegam ao terreno e a quem as tem que aplicar e, sobretudo, aos cidadãos que serão os beneficiários dessas boas práticas. Muito obrigada. Muito obrigada. Doutora Elsa Mota, enfermeira Dina Oliveira, doutora Graça Freitas, muito obrigada em nome da Comissão de Saúde, é sempre um gosto tê-las aqui connosco. Muito obrigada. Está encerrada esta reunião extraordinária. Deputada Catarina Martins. Obrigada. Obrigada, Elsa. 5 minutos, por favor, está bem?